trabalho e ferramenta do Zoom, neste momento de oração, de harmonia, vendo aqui o semblante dos irmãos, ouvindo aqui os testemunhos. Eu tenho acompanhado desde segunda-feira, não foi possível estar com os irmãos aqui no domingo, mas ficamos felizes em saber da história dos irmãos, da trajetória, e pelo grande milagre de estar na fé, especialmente o jovem Tiago, né? Filho da irmã Sandra de Araguaína. Deus abençoe. O testemunho do irmão Tiago ontem, Tiago Bastos também foi, todos os testemunhos foram impactantes, mas quando é jovens, mexe mais com a nossa estrutura, né? Em estar na casa de Deus e amar a igreja de Deus. Que Deus abençoe. Meus irmãos, eu estou Amém. aqui, eu confesso, eu estou aqui cambaleando. Ontem eu senti muita falta do irmão Júlio, e é de costume ir buscarmos o casal para os cultos. Ontem não estava em casa, então fomos para a igreja e ao terminar o culto retornamos na casa do irmão, nenhum sinal, então vamos na UPA. E procuramos lá informação e de fato o irmão estava desde manhã lá. E a irmã, coitada, já idosa, sem comer, sem tomar um banho, então ela pediu: irmão, eu quero ir para casa, você fica aqui em meu lugar. E pela fé, fiquei lá no hospital com o irmão, mas pela madrugada ele recebeu alta. Não dormi praticamente nada, mas estamos aqui, tá bom? Deus seja louvado. Que os irmãos orem pelo irmão Júlio, a situação dele não está boa, mas Deus pode fazer um milagre. Amém por isso, né? Amém. Muito bem, meus nobres irmãos. Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 5,17, fala: orai sem cessar. Esse cessar é que realmente não pode parar, né? Esse texto faz me lembrar do texto de Salmos, capítulo 125, que diz: os que confiam no Senhor é semelhante ao monte Sião, que não se abala, mas permanece firmes para sempre, né? Então, se temos uma vida constantemente de oração, existe até um corinho que diz: pode cair o mundo, estou firme, né? Estou em paz com Deus, porque eu tenho uma vida de oração. E oração é vida. O que é oração, de fato? A oração é um ato religioso que visa ativar uma ligação, uma conversa, um pedido, um agradecimento, uma manifestação de reconhecimento ou ainda um ato de louvor. Então, a oração tem essas características. E o corinho diz: na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma e me dá força para vencer. Então, a oração ela tem um poder extraordinário. Basta somente usá-la, esse poder, né? No livro Mensagens aos Jovens, na página 249, diz: a oração é a respiração da alma, é o segredo do poder espiritual. Nenhum outro recurso da graça pode substituí-la e a saúde da alma ser conservada. A oração coloca a pessoa em contato imediato com a fonte da vida e fortalece os nervos e músculos da experiência religiosa. Se o exercício da oração for desprezado, ou ela for feita ocasionalmente, quando parecer conveniente, você perderá a firmeza em Deus. As faculdades espirituais perdem a vitalidade e a experiência religiosa não tem saúde e vigor. Olha só, o que esse pensamento aqui nos fala sobre a oração? É a respiração da alma. Mas se eu não exerço, ou se procuro exercer de vez em quando, vou retroceder. As faculdades espirituais perdem a vitalidade. A experiência religiosa não tem saúde e vigor. E foi isso que aconteceu com vários reis de Judá. Mas teve um rei que entra em destaque. O pensamento diz que perde a vitalidade, saúde e vigor. Deus castigou esse rei porque inúmeras advertências o tinha rejeitado. Diz assim a palavra de Deus no segundo livro das Crônicas, capítulo 33, versículo 11 a 13. O Senhor falou a Manassés e o seu povo, mas não lhe deram atenção. Por isso o Senhor enviou contra eles os comandantes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés, colocaram-lhe um gancho no nariz e algemas de bronze, e o levaram para a Babilônia. Meus irmãos,
A Bíblia fala do Deus do perdão, do Deus da restauração. E olha a oração que este rei atribulado fez lá no cárcere. Em sua angústia, ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se diante do Deus dos seus antepassados. Quando ele orou, o Senhor ouviu e atendeu o seu pedido, de forma que o trouxe de volta a Jerusalém e a seu reino. Assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. O pensamento inspirado diz: toda oração sincera será atendida. E olha só o que Deus fez com esse rei, que desprezou suas palavras, seus servos, e começou a fazer coisas que realmente contrariava a palavra de Deus. Cometeu crimes bruscos, pecados capitais, né? Deus o perdoou, restaurou e restabeleceu em seu trono novamente. É esse Deus que a Bíblia ensina. É esse Deus que nós servimos, o Deus de amor, de perdão, de restauração. E a oração sincera, ela é atendida. É o que está escrito aqui no livro Obreiros Evangélicos, página 254 a 258. Peça, então. Peça e você receberá. Peça humildade, sabedoria, coragem, mais fé. Toda oração sincera será atendida. Talvez não seja atendida imediatamente, como se deseja, ou na hora em que se espera, mas será atendida no momento e da maneira que for melhor para satisfazer sua necessidade. Deus responde às orações que você faz na solidão, quando está cansado, em provação, nem sempre conforme espera, mas sempre para o seu bem. Então, esse pensamento aqui me chamou muita atenção. Toda oração sincera será atendida. E Deus sabe do seu íntimo, Deus sabe do seu coração. E é por isso que nós estamos aqui, porque existe a oração sincera em nosso favor, em nosso coração, melhor. E também, mediante os testemunhos que eu tenho alcançado desde segunda-feira, que pena que eu não pude participar aqui com os irmãos de domingo, se não me engano foi o pastor Jairo, mas um dos motivos que nós estamos na igreja é porque teve pessoas lá fora que não desistiram da gente. Eles fizeram para com Deus orações sinceras ao nosso favor. Especialmente aqui o jovem Tiago Richard, né? Irmão, Satanás não quer ver esses talentos na igreja, não. Esses talentos sendo usados em prol de ganhar almas. É somente uma oração fervorosa. E aqui diz que toda oração sincera será atendida. Faz me lembrar um texto. Os irmãos me ajudam, se eu não falar o livro certo, acho que é Filhas de Deus, né? Lá tem um ponto que diz que a oração de uma mãe para com os seus filhos, para com a sua família, ela é mais poderosa do que a oração de um ministro. Se eu não estou equivocado, né? Então, a oração sincera move o coração de Deus, né? Deus atende. E o milagre acontece. Oração, oração e oração. Eis o tempo em que devemos buscar constantemente ao Senhor, orar sem cessar. No segundo livro das Crônicas, no capítulo 7, versículo 14, diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, olha só a resposta. Então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Irmãos, se de modo individual, uma oração sincera, Deus está me contemplando, Deus está me ouvindo, imagina um grupo em um só propósito. Imagina uma igreja, imagine todo o corpo de pastores e obreiros, né? Conectados, pedindo a Deus uma bênção em prol de um projeto, e projeto este, né? Ganhar almas para o seu reino. Como que Deus não vai atender? Como que Deus não vai honrar? Impossível. A Bíblia diz que Deus ouvirá dos céus, né? Vai perdoar os pecados, sarar a terra e a bênção vai chegar. Lembra da oração de Daniel? Este é um dos episódios da Bíblia que me marcou, chama muito a minha atenção. Daniel 9, versículo 3 a 6, diz assim:
E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. E orei ao Senhor, meu Deus, e confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Irmãos, olha só a inclusão dele. Pecamos e cometemos iniquidades, procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram, aos nossos reis, aos nossos pais, aos nossos príncipes, como também a todo o povo da terra. Verso 10. Não obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis, e nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Agora, pois, ó nosso Deus, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossa justiça, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age sem tardar. Por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Daniel, ele se incluiu como pecador. Ele não achou por bem, eles pecaram, né? Eles se desviaram, mas nós desobedecemos a tua lei. Não demos ouvido aos teus servos, o profeta. Me chama muita atenção a inclusão dele. E Deus ouviu, Deus veio. Eu li os versículos 17 a 19. Deus perdoou. Os 70 anos de cativeiro findaram, chegou ao fim. E agora vem a ordem do céu, para mover o coração do rei, que lá em Isaías já tinha uma profecia sobre Ciro, né? Que porta nenhuma ficaria fechada diante dele. Deus abriria até as águas do rio, das margens de Babilônia, e ele entraria por esse rio para dar a bênção ao seu povo, né? Tirar o domínio desse poder. Meus irmãos, quando nós fizermos orações sinceras, como Daniel, as portas vão se abrir, o mal vai desaparecer, e a bênção vai chegar juntamente com o perdão de Deus. Meus queridos irmãos, nós nos encontramos em dias difíceis, e ninguém sabe o dia de amanhã. E vai piorar. Aqui mesmo em nosso país, nós estamos vendo aí os colapsos da política, questão financeira, e já já nós seremos provados. Ainda temos liberdade religiosa, mas já já os ventos serão soltos. E se nós não tivermos uma vida de oração, seremos jogados longe da presença do Senhor. Eu encontrei um texto que está mexendo muito com a minha mente. É na meditação matinal, e recebereis poder, na página 283. Olha só esse texto. E recebereis poder, página 283. Os antigos portas-bandeiras sabiam o que significava lutar com Deus em oração e o fluir, o derramamento do seu espírito. Estes, porém, estão se retirando do cenário. E quem está surgindo para preencher-lhes o lugar? Como é com a geração que surge? Estão eles convertidos a Deus? Estamos nós alerta quanto à obra que se está desenvolvendo no santuário celeste? Ou estamos à espera de algum poder impelente que venha sobre a igreja antes de despertarmos? Temos esperança de ver toda a igreja reavivada? É triste aqui a resposta. Tal tempo nunca há de vir. Há na igreja pessoas não convertidas e que não se unirão em fervorosa e eficaz oração. Precisamos estar na obra individualmente. Precisamos orar mais e falar menos. E nós estamos percebendo que Deus está falando com todos nós,
todo sábado no estudo da lição, da escola sabatina. Jesus, como uma ovelha muda, não abriu a sua boca. Muitas das vezes, nós queremos ser melhor do que Cristo, abrimos a boca, não respeitamos a liderança, machucamos os irmãos, e quando as coisas não saem do jeito que nós queremos e desejamos, parece crianças, né? Precisamos, meus irmãos, nascer de novo. Precisamos entender o que é uma vida de oração. Aqui fala que os portas-bandeiras sucumbiram, cambalearam, melhor, né? Cambalearam a sepultura. E quem está preenchendo essas fileiras? O lugar deles, de fervente oração. Vamos terminar, então? A única saída para nós, pastores e obreiros, é fazer a oração de Daniel e ser incluso na oração. Pecamos contra ti. É considerar e aplicar o texto de Joel 2, 15 a 17. Alguns irmãos já têm de mente, já, né? Toquem a trombeta em Sião. Decretem jejum santo. Está em extinção jejum em nosso meio, meus irmãos. Convoque uma assembleia sagrada. Reúna o povo, consagre a assembleia. Juntem os anciões e as crianças, aqueles que mamam no peito, até os recém-casados. Foi feita oração aqui pelas famílias, né? Os que já estavam preparados ao casamento, né? Até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem, desde a porta até o púlpito, até o altar, orando, pedindo a Deus: poupa o teu povo, Senhor. Não faça da tua herança motivo de zombaria e de piada entre as nações. Porque se haveria de dizer entre os povos: onde está o teu Deus? Onde está o Deus deles? Meus queridos irmãos, no versículo 18 fala que, do mesmo capítulo aqui de Joel 2, fala do perdão alcançado, da compaixão de Deus recebida. E nos versículo 28, fala da chuva serôdia, que é o que mais precisamos. Deus nos dê a sua graça, Deus nos perdoe, que venhamos orar sem cessar e que nasça em nós uma chama de buscar a Deus enquanto é tempo. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus nos abençoe. Amém. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém.